Página 2. Página 2, tópico mitologia judaica. Acharam? Sim. Só por razão de informação, a palavra mitologia, anota aí o significado. Mitologia. Trata-se de uma história de personagens mitologia, página 2. Trata-se de personagens canonizados como sobrenaturais. Venerados como deuses. Bom, quando você ouvir falar sobre mitologia, então você já sabe que mitologia tanto pode ser mitologia judaica, mitologia grega ou outra mitologia secular. Trata-se de uma história de personagens canonizados ou tidos como canonizados, como sobrenaturais, venerados como deuses. São pessoas que são canonizadas e consideradas como deuses. Mitologia. Bom, dito isso, acompanhe comigo a leitura na página 2. Mitologia judaica. Na mitologia judaica aparecem, entre aspas, Sedim. Quem são os Sedins? São descritos de forma semelhante aos demônios gregos. Então, os demônios gregos, chamados de Sedim, são demônios gregos, ou tidos dentro da mitologia judaica como demônios gregos, ou demônios conhecidos como deuses cananeus. Quando você lê a expressão deuses cananeus em Deuteronômio 32, 17, nos Salmos 108, versículo 37, trata-se de demônios que dentro da mitologia judaica são conhecidos como demônios gregos. E também um outro termo chamado de Seilim, que são demônios dentro da mitologia cabeludos. É uma espécie de sátiros do deserto e de ruínas. Em Isaías 13, 21, 34, 14 e em Apocalipse 18, 2, esses demônios que eu acabei de citar adquirem a conotação mitológica. Além disso, é mencionado em Isaías 34, 14, um ser feminino chamado de Lilith, que também era conhecido na Babilônia. Pega a Bíblia, Isaías 34, evangelista do cinema. Isaías 34, 14. Alguém já ouviu falar sobre um demônio feminino chamado de Lilith? Eu já. Trata-se dentro da mitologia judaica um demônio, olha só, tá? Depois, se vocês quiserem consultar, tá bom? Trata-se de um demônio tido como feminino. Esse demônio, dentro da mitologia judaica, esse demônio feminino chamado de Lilith teria sido a primeira esposa de Adão. Seria a primeira esposa de Adão. Deus havia feito Adão e Lilith. Porém, Lilith,
ela foi ou teria sido influenciada por Lúcifer e acabou se desviando ou acompanhando a terça parte dos anjos. E nesse momento, segundo a mitologia, Adão teria ficado ou se sentido só. E aí que entra o texto que diz: e viu Deus que não era bom o homem estar só. E aí ele fez Eva. Quando Lilith viu Adão agora andando com Eva, se sentiu enciumada. E aí, junto com os demônios, entraram em um pacto, e ela teria sido a serpente que havia enganado Eva, perseguindo a partir de então toda a humanidade por causa dos ciúmes, porque ela teria se sentido traída por Adão. Essa é a história da mitologia. Mitologia, né? São, como eu disse, história de pessoas tidas como canonizadas e venerados como os deuses. E essa Lilith, ela é citada de forma indireta em Isaías 34, 14. Veja que Isaías 34, 14 não tem nada a ver com a mitologia de Lilith, sobre a história de Lilith. O que está escrito aí em Isaías 34, 14? As feras do deserto se encontrarão com as hienas. Com as hienas. O bode clamará um ao outro, e também ali os animais noturnos pousarão e encontrarão um lugar de repouso para si. Olha para cá, gente. Só para nós entendermos um pouquinho o que está acontecendo em Isaías 34. Deus está levantando o profeta Isaías para anunciar a queda de algumas nações. A queda de algumas nações. E especificamente no versículo 14, dentro da mitologia, eles acreditam que o texto do versículo 14, quando fala de as feras do deserto, teria sido Lilith junto com os demônios que estavam ali atuando, e seria uma espécie de arma destruidora das nações. Isso dentro da mitologia. Claro que Isaías está falando de uma outra coisa, tá? Trata-se de, com certeza ele pode estar tratando-se de demônios, ou essas bestas do deserto, essas hienas, essas manifestações. Tudo leva a crer que tem por trás a influência maligna atuando nas regiões do deserto. Só que o texto não está falando de um demônio feminino, como se crê na mitologia judaica. Na minha tradução está Cães bravos, enfim. Na verdade, são nomenclaturas se referindo a demônios do deserto. Tá bom? Ok? Cuidado com os limites. Tem uma série, né? Supernatural. Lilith é um nome de Mulher, demônio. representado por uma mulher. Por uma mulher que é dominadora ou controladora de demônios. Ela atrai os demônios a fazer o que ela quer. Isso na mitologia. Por aí. Continuando, vamos lá, continuando. Já nos apócrifos, ó, para quem não sabe a palavra apócrifo significa oculto, escondido, tá? Quando você pega a Bíblia católica apostólica romana, existem lá cerca de 14 livros adicionais à nossa Bíblia. Aqueles livros adicionais são tidos pela teologia cristã como apócrifo. Por que apócrifo? Porque aqueles 14 livros adicionais não foi escrito sob a inspiração divina. E esses livros adicionais foram colocados na Bíblia católica para dar base às doutrinas romanas. Para quem não sabe, contar um pouquinho de história do protestantismo. Martinho Lutero, quando ele escreve as 95 teses contra
os ensinamentos e a doutrina católica, lá na porta da Catedral de Münster, lá na Alemanha, houve toda aquela reforma protestante. E só para vocês terem uma ideia, a igreja primitiva, ela foi igreja primitiva nos moldes de Cristo até meados de 313. A partir do ano de 313 até 1517, quando surge Martinho Lutero, a igreja acabou sendo influenciada pela classe dominante, pelos ricos, ao ponto de que foram incluídos dentro da fé cristã algumas heresias. E aí essas heresias foram doutrinadas ao ponto de começar dentro da igreja cristã a adoração aos mortos, começou a prática da missa, a prática da doutrina do purgatório, por aí em diante. Surgiu a igreja católica do meio da igreja primitiva. Quando houve a reforma protestante em 1517, Martinho Lutero, ele é uma espécie de alguém junto com outros reformadores, alguém que vai tirar a igreja primitiva de dentro do catolicismo romano, devolvendo aos cristãos a oportunidade de ler as escrituras, porque quando há essa mudança de igreja primitiva, de igreja cristã, para a nova nomenclatura de igreja apostólica católica romana, os cardeais, os papas que foram surgindo, confiscaram as bíblias da massa, da grande população, ao ponto deles terem, só eles, a condição de ler as escrituras. E quem concorda comigo que quando você priva o povo de informação, você acaba se tornando massa manipulada? Quem não tem informação acaba sendo manipulado por quem tem informação. Então os papas, os cardeais passaram a ter o controle bíblico. Aí eu posso colocar dentro dos dogmas aquilo que eu bem entender. Mas quando Martinho Lutero vem com a reforma protestante, abrindo os olhos do povo, e aí voltando o povo à fé cristã, ele acaba traduzindo a Bíblia para o alemão, e aí o povo tem acesso e descobre que a salvação vem pela fé e não por obras. A igreja volta a ser igreja, e para a igreja católica apostólica romana manter e defender as suas teses e as suas teorias, eles adicionam esses 14 livros, dando base às suas doutrinas. Porém, esses 14 livros fogem do canon bíblico, fogem daquilo que foi inspirado por Deus. Por isso que nós chamamos de apócrifo, algo que é oculto, escondido. Porém, nem todos os livros apócrifos, que são aí basicamente 14, nem todos eles são de forma desprezíveis. Quem já ouviu falar em 1 Macabeus e 2 Macabeus? Trata-se de um documento histórico. O texto, o livro, tem valor histórico, não valor espiritual, mas valor histórico, porque vai narrar aquele momento de transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. O que está registrado nesses dois livros de Macabeus são alguns fatos históricos do que estava acontecendo em Israel durante esse período de transição. Ok? Bom, vamos lá. Já nos apócrifos, os demônios são descritos como seres debaixo da autoridade de quem? Que antes de inspirar medo, são vistos como sedutores inimigos de Deus. Descrito como anjos maus ou anjos caídos, punidos por Deus, talvez eles são os demônios da sensualidade. Veja aí Gênesis capítulo 6. Vamos esclarecer uma dúvida teológica que alguns possam ter nessa noite. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4. Quem pode ler? E aconteceu que os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas.
viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Bom, há uma confusão, teológica, em que alguns chegam a afirmar que esses filhos de Deus, citados aí no texto, trata-se de anjos que desceram à terra e que manteram relações sexuais com as filhas dos homens, e dessa relação nasceram gigantes na terra. Quem já ouviu essa linha de pensamento? Isso é equívoco, até porque Jesus, lá no Novo Testamento, vai dizer que os anjos não se casam e não se dão em casamento, portanto eles são assexuados. Isso quer dizer que eles não têm genitálias e nem têm desejos sexuais. Portanto, anjos não podem manter relações sexuais com seres humanos. Esse é um ponto. Outro ponto: quem são as filhas dos homens? Aí no texto. E quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são os descendentes de Sem. Quem foi Sem? Alguém sabe me dizer? Quem foi Sem? Filho de Noé. A partir de Sem vai dar sua origem ao povo semita. Quem são o povo semita? Quem são o povo semita, gente? Os hebreus, os israelitas. É de Sem que vai sair a geração de Abraão, e de Abraão vai nascer a geração de Israel. Quem aqui lembra do filme A Paixão de Cristo? Vocês lembram do filme A Paixão de Cristo? De Mel Gibson? Na época em que ele lançou esse filme, houve uma grande polêmica por parte dos judeus, porque no filme os judeus acusaram na época do lançamento, acho que foi em 2004 que ele lançou o filme, os judeus, alguma parte dos judeus, os israelitas, acusaram de Mel Gibson de ser antissemita. Por que antissemita? Porque no filme, a sensação que passa é que Mel Gibson acusa os judeus de terem matado Jesus Cristo. Eles dão, Mel Gibson no filme dá mais ênfase aos judeus, os fariseus, os sacerdotes, querendo a morte de Cristo e diminuindo a participação de Pôncio Pilatos e dos soldados romanos. Ou seja, com isso, Mel Gibson, quis dizer através do filme que quem matou Jesus Cristo foram os israelitas. E aí os israelitas acusaram Mel Gibson de ser antissemita. E a palavra semita vem de Sem, terceiro filho de Noé. De Sem surge essa expressão filhos de Deus. Ou seja, era alguém, filho de Deus, é uma geração que veio de Sem, homem temente a Deus, homem que a partir dele vai nascer a geração ou a nação de Israel. Esses são os filhos de Deus. E as filhas dos homens são como é que eu posso? Eu vou colocar um termo aqui: gentios ou estrangeiros.
Então nós temos aqui uma linhagem não semita se misturando com uma linhagem semita. Deus nunca foi a favor dessa mistura, tá, gente? Deus nunca foi a favor dessa mistura. Você vai ver Paulo, dentro da sua teologia, explicando que cristão não se relaciona com não cristão, porque aí envolve fé, envolve uma série de situações. Então, essa questão desse relacionamento nasceu uma terceira geração. Uma geração de gigantes. Eu te pergunto, quem é que está por trás desse cenário nas entrelinhas? Quem? Satanás e seus demônios. Perceba que a maior força que Satanás se utiliza é a sensualidade, gente. É a questão do sexo. O diabo, o campo de atuação do diabo é a questão sexual. Para os casados, o diabo sabe que não pode ter uma terceira pessoa. Para os solteiros, o diabo sabe que ele não pode se manter relação sexual antes do casamento. Por quê? Vai violar as regras de Deus. Então, por trás dessa atuação, nós temos uma ação maligna. E o maior campo de atuação do diabo é a área sexual. Aí é tudo entre as filhas dos homens e os filhos A filha dos homens, os gentios ou os estrangeiros, se misturando com os descendentes de Sem, a geração de Sem. Dessa mistura, olha só onde a gente vai parar. Dessa mistura nasceu Era propósito de Deus ter gigante na terra? Não. Aliás, essa geração aqui vai impedir o povo de herdar a terra prometida. Perceba que o diabo parece conhecer os projetos de Deus. Deus tira Israel do Egito, da terra da escravidão, e promete a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Porém, quando Moisés envia os espias, 10 deles olhou para o tamanho do gigante. Nasceu da mistura. E por causa do medo dos gigantes, Israel não entra na terra prometida. Resumindo, todo pecado gera morte, sim ou não? Deus matou toda a população que saiu do Egito de 20 anos para cima. Só sobrou Josué e Caleb. Perceba que um problema antigo afeta o futuro. E ele sabe, né? Ele tentou Deus no começo, no meio e no fim, né? Vocês lembram do texto de Jó 38:7, das 2 estrelas? Para quem não estava aqui na aula, nós falamos aqui sobre a estrela da manhã, Lúcifer, e a estrela da manhã, Jesus Cristo. E lá em Jó 38:7, o texto diz que as 2 estrelas cantavam no céu, e os filhos de Deus, que aqui são os anjos, jubilavam junto com as 2 estrelas. Quando Lúcifer, a estrela da manhã, quis ser igual a Deus, a outra estrela da manhã, ele foi deposto do céu. E como Lúcifer, tudo indica que era músico, porque Ezequiel 28, na primeira aula que nós tivemos, nós falamos sobre isso. Em Ezequiel capítulo 28, o texto dá a entender que ele era músico, porque o texto fala que ele tocava pífaro, tocava flauta. Então o diabo sabe o tamanho e o poder de uma adoração. E o que ele vai fazer para impedir dos filhos de Deus adorar? Tentar parar você, tentar fazer você não adorar. Quando Deus cria Adão e Eva, na virada da tarde, o que acontecia? Deus descia, se comunicava com adoração, intimidade. E o diabo, entendendo e sabendo do poder da intimidade, o que ele vai fazer? Tentar
atrapalhar o homem e não deixá-lo adorar. Ou seja, a serpente veio, enganou Eva, Adão pecou e se escondeu, quebrou a adoração. E a partir daí, então, a proposta do diabo é impedir o homem de se aproximar de Deus. O problema de Gênesis 6 vai afetar o livro de Josué, onde o povo anda 40 anos no deserto. E a terra prometida está bem na frente. E o povo que mais testemunha pior. Exatamente. Mas tudo é uma questão de escolha, tá, gente? As escolhas dos filhos de Deus em manterem relações sexuais com a filha dos homens gerou uma terceira geração. E essa terceira geração vai atuar na terra prometida, ou impedir o povo por intermédio do medo, por intermédio do pessimismo, porque foram enviados 12 espias, 10 trouxe a notícia de que a terra é gigante, nós somos gafanhoto perto deles. Entenda a atuação maligna por trás, identifique que o inimigo não é os filhos dos homens, não é os filhos de Deus, o inimigo está por trás, atuando. É como se o diabo estivesse manipulando os filhos de Deus, os filhos dos homens como marionete, para tentar o atrapalhar e não deixá-los entrar na terra prometida. Se você for espiritualizar tudo isso, nós estamos às vias de uma terra prometida, sim ou não? Com quem nós estamos nos relacionando? Vamos continuar? Ir à página 3. Período da Idade Média. Quando falamos de Idade Média, nós estamos falando dos séculos, entre os séculos 5 e o século 15. Vamos lá. Entre o ano 500, século 5, e o ano 1500, século 15, há o período da Idade Média. E nesse período da Idade Média, como que se dava a questão da demonologia? Qual era os ensinamentos? Quais eram os termos que se utilizavam para se falar de demônios? Vamos lá, página 3. Na Idade Média, a igreja romana, o catolicismo, reprimia severamente tudo que se relacionasse com chegando ao extremo com a queima de bruxas e feiticeiras pelo tribunal do Santo Ofício durante os séculos XV ao século XVII. Inclusive houve um livro chamado Martelo das Feiticeiras, lançado pelos monges dominicanos Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, um verdadeiro manual de caça às bruxas. É daí que surge a expressão caça às bruxas, tá? Onde se explicava o modo de identificar, capturar e punir aí tá junto, né? Deveria estar separado, os adeptos da bruxaria. Um dos aspectos mais conhecidos da magia europeia, divulgado e combatido pela Igreja Católica, é a prática herética de se fazer pactos com espíritos malévolos. Na literatura ocidental, os temas demonológicos vêm tendo relevância desde a Divina Comédia de Dante, abre parênteses, que descreve o céu e o inferno, detalhando sua hierarquia. Também a noção de vender a alma ao diabo foi aproveitado muito bem por Goethe em Fausto, outro ramo das artes, onde o tema demonologia se afastou ou se destacou, foram a pintura e escultura de tradição católica. Então, vamos lá, resumindo. Durante o período da Idade Média, a Igreja Católica Romana proibia todo tipo de invocação a espíritos. E, nesse caso, as bruxas, o bruxismo, se é que eu posso dizer assim, a questão da magia, ela ganha muito destaque, muita ênfase durante o período da Idade Média. Então, era o período em que a Igreja Católica Apostólica Romana reprimia a bruxaria
mandando executar todos aqueles que invocassem os espíritos malévolos. Essa era o meio de atuação ou a ideia que se tinha de demonologia dentro da Idade Média. Agora, veja aí os estudos demonológicos. Entre aqueles que se dedicaram a estudar o tema, qual tema? Qual tema? Demonologia. Destacamos J. Pratorius, cidadão de Leipzig, na Alemanha, o qual colecionou entre 1662 e 1672 uma série de sagas que haviam surgido no século XV na área das montanhas Ises, em torno de um espírito da montanha que parecia de diversas maneiras, denominado Rubizal. Bom, aqui nós temos uma ideia de que havia muitos demônios territoriais, como por exemplo esse demônio da montanha, chamado de, quem consegue dizer para mim? Rubizal. Rubizal. Bom, eu queria que vocês anotassem isso aqui, gente. Bom, o que nós acabamos de ler foi alguns dados históricos. Lembrando para você que adquiriu a apostila, que a apostila não é para ser lida em classe, apesar de eu fazer isso algumas vezes. A apostila é para você estudar em casa. Amém? E aqui nós debatemos as ideias, porque se eu ficar preso à apostila, a aula não rende. Mas anotem isso aqui. Aliás, quem estudou a apostila essa semana? Não responda. Pergunta retórica. Pergunta retórica é quando eu pergunto sabendo a resposta. Quando fala semana que vem? Todo mundo pode jogar. Ai, ai, hein? Ai, ai, hein? Tô de olho, viu? Ó. Foi aqui que eu terminei a aula passada, né? Anotem aí. A palavra Satanás vem do hebraico. HB é hebraico, tá? Estou abreviando. Vem do hebraico Satã, que quer dizer incomodar. Acusar. Lembra do texto de Apocalipse 12:7 que nós vemos aqui, que o diabo está aonde nesse exato momento? Aonde? Nos acusando. Ele pega as informações que os demônios passam para ele e chega lá no céu, ó, o teu filho fez isso hoje. Se o Senhor me puniu, vai ter que punir também. Deus é justo. Bom, então vamos lá. Para quem não está entendendo a minha letra, deixa eu tentar passar a ideia, tá? A palavra Satanás, no hebraico, é uma palavra chamada Satã. E Satã significa incomodar, acusar. É como ele fosse no céu incomodar Deus nos acusando. Esse é o significado do adjetivo Satanás. Diabo, enganador, caluniador. Então quer dizer que quem calunia o seu próximo é irmão do meu diabinho. É pressando a língua para ele. E o termo demônio significa agentes ou gênios,
ou arquitetos do mal. Antigamente ser ruim tem uma profissão, hein? Então vamos lá. Claro que nós estamos falando, preste bem atenção. Aqui, ó. Único ser. Aqui trata-se dos subordinados. Tá bom? Então, essa nomenclatura, apesar de ter os seus significados, trata-se das mesmas funções, dos mesmos seres. Porém, Satanás, no hebraico, Satã, incomodar, acusar. Às vezes ele atua como Satanás, às vezes atua como diabo, ou ele envia os demônios. Na verdade, os demônios são aqueles gênios do mal, aqueles que arquitetam. O que eu vou fazer para derrubar ele hoje? É mais ou menos assim. Satanás ordena e envia ele para atingir alguém. Quando ele chega perto de alguém, o que eu vou fazer com ele para derrubar ele? Porque eu tenho que agradar o meu pai. Ele manda um secretário. Você entendeu? Eu tenho que agradar o meu pai. Então, essa nomenclatura eu gostaria que vocês anotassem. A aula de hoje muito provavelmente pode cair em prova. Prova com consulta, né, professor? Não. Bom, Quer dizer que quando ele não vem, ele manda o secretário. Satanás, página 3, Satanás. Existem vários nomes para este personagem. Os principais são o diabo, Satanás e Lúcifer. Interessante, tá? Antes dele ser Satanás, diabo, ele era Lúcifer, anjo de luz, a perfeição de Deus, era a obra-prima de Deus, mas aí ele se estragou. Continuando, a palavra diabo significa enganador ou, como eu coloquei aqui, é o inimigo, ou seja, o inimigo de Deus e dos cristãos e de todas as pessoas. Uma distinção muito importante é que, apesar de ter certo poder, ele não é onipotente. Lembra que eu falei aqui na primeira aula que você não consegue matar o diabo? Sim. Mas você consegue fugir, resistir e expulsar. Isso você consegue fazer. Mas matar o diabo você não mata. Por quê? Porque ele tem poder. O diabo, ele não respeita teologia, não respeita teólogo, não respeita pastor. O diabo, ele respeita quem tem autoridade. Quem tem autoridade não sofre as investidas de Satanás, porque ele sabe que se tocar em você, vai ser fulminado. O Novo Testamento geralmente usa o termo no singular, porque nas Septuagintas, deixa eu explicar algo aqui. Quando você ler e se deparar com esse número em algarismo romanos, oi? Pois não, Cláudia? Regina? Ô, irmão, ele está pedindo para você tirar a cabeça. Eu aí. Bom, vamos lá. Quando você se deparar com esse número em algarismo romano, aliás, quem é bom de matemática vai saber me dizer o equivalente disso aqui, ó. Vamos lá. X eu sei que é 10, e o L? Então trata-se. Quando você se deparar com esse número em algarismo romano dentro da teologia, isso aqui significa Septuaginta. Septuaginta.
Olha só, Septuaginta e LXX dentro da teologia é a mesma coisa, e eu vou explicar o porquê. A Septuaginta A gente estudou sobre ela. foi no ano passado. Septuaginta foi um grupo de 72 sacerdotes que traduziu a Bíblia do hebraico para o grego. Um grupo de tradutores de 72 sacerdotes traduziu a Bíblia do hebraico, do Antigo Testamento, para o grego do Novo Testamento. Essa tradução do hebraico para o grego, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é chamado de Septuaginta. Por que Septuaginta? 70. Essa outra nomenclatura, aginta, grupo, um grupo selecionado, um grupo de 70, LXX, traduziu a Bíblia do hebraico para o grego. Porque se você não sabe, olha só, posso apagar aqui? Alguém não está entendendo a aula de hoje, gente? Eu consigo ver daqui um monte de interrogação na sua cabeça. Qualquer coisa, vocês entrem no canal do Instituto e assistam a aula novamente, tá? Com certeza. Ó. E Ó. não vai ser só uma vez, não. Vamos lá. A sua Bíblia está em que idioma? Português. Olha só. Para ela chegar em português, observe o caminho que ela passou. Hebraico. Grego. Inglês. Desculpa. Latim. Alemão. Inglês. Olha só. Português. Olha só, português de Portugal. Acho que faltou o aramaico, né? Na verdade, o grego está, vou colocar aqui, a barra aramaico, tá? Gente, como a minha letra é horrível. Mas só eu posso achar que ela é horrível, tá? Para, enfim, chegar ao português brasileiro. Eu não sei se você percebeu essa diversidade de Bíblias. É revista atualizada, corrigida, corrigida e atualizada, enfim. Há necessidade dessas traduções, porque à medida em que vai avançando a arqueologia, a teologia, vai se descobrindo novos temas, novos tópicos, e por isso dá a atualização. Por exemplo, quem aqui tem a Bíblia de João Ferreira de Almeida? A João Ferreira de Almeida, quem foi João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida foi um português de Portugal, que com 18 anos, ele se mudou, se eu não me engano, ou foi para a Holanda, ou foi para a Suíça, fazer obra missionária. Ele era um cristão, foi fazer obra missionária, e nos campos missionários, houve a necessidade dele traduzir a Bíblia para os idiomas locais, e ele vai traduzir a Bíblia para os idiomas locais e também traduzir a Bíblia para o português de Portugal. Porém, o português de Portugal
não é o mesmo português do Brasil. É por isso que você vai ver alguns textos de algumas Bíblias mais antigas, não mandei eu, ainda essa questão do português de Portugal. Por exemplo, quando você vai para a revista corrigida, atualizada, de João Ferreira de Almeida, é que um grupo de estudiosos pegou a tradução de João Ferreira de Almeida, português de Portugal, e atualizou para o português que nós falamos aqui. E houve até uma mudança um pouco tempo atrás da ortografia portuguesa. Algumas coisas, por exemplo, não é mais, dependendo da frase que você está escrevendo, ou da frase que você está lendo, mais não se usa mais. Agora é mas. M-A-S, não mais, M-A-I-S. Veja que com essas mudanças na ortografia, há necessidade de se modernizando a palavra de Deus. Mas olha o caminho que ela fez: hebraico, aramaico, grego, latim, alemão, inglês, português de Portugal, para chegar. E é por isso que algumas palavras nós sempre recordamos, olha, no original hebraico, no original grego. Porque, por exemplo, quando você lê a oração do Pai Nosso, na João Ferreira de Almeida, sem ser atualizada, a oração do Pai Nosso de Mateus capítulo 6 está escrita assim, se eu não me engano, no versículo 9: Pai Nosso, não nos induzas à tentação, mas nos livrai-nos do mal. Esse induzir no original não existe. Porque se você pegar esse texto, não nos induzas à tentação, traz a ideia de que Deus te induz à tentação. E aí, quando você lê Tiago capítulo 1, o apóstolo diz que Deus não tenta ninguém ao pecado. Mas se você pegar a corrigida, se alguém tem a corrigida, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, não tem mais a palavra não nos induzas à tentação, mas sim não nos deixe, que aí já é mais próximo ao original grego. A grego é a judaica, ou não? Não entendi. Porque tem a Bíblia judaica também. A Bíblia judaica, ela é totalmente hebraica. A Bíblia judaica não contém o Novo Testamento. Então é toda hebraica e aramaica. É claro que há as traduções para diversos países pelo mundo afora, mas esse é o caminho para a Bíblia chegar aqui. Ou seja, quem concorda comigo que o que está escrito aqui nem sempre significa o que está escrito aqui? Isso é um problema. Mas se tratando da Septuaginta, quando houve a necessidade de traduzir o Antigo Testamento em hebraico para o grego, esse grupo seleto de 72 escribas, sacerdotes, eles traduzem a Bíblia do hebraico, que é um idioma, uma língua completamente complicada, para o grego. Para o grego. E essa tradução tem nome, Septuaginta. Quem já ouviu falar nesse termo aqui, ó, Vulgata? Não vulgar, mas Vulgata. Olha só, se a tradução do hebraico para o grego recebe o nome de Septuaginta, a tradução do grego para o latim recebe o nome de Vulgata. Amém, gente? Isso aqui é só um dado adicional da teologia, está fora do propósito da aula. Só que eu estou trazendo uma informação que eu acho que julgo ser importante. Porque você, quando for estudar teologia, lendo livros, lendo matérias, pesquisa na internet, você pode estar encontrando com essas palavras e não realmente saber o significado. E aqui a gente está passando para vocês. Tá bom? Página 4. Mais 5 minutos terminamos a aula, tá bom, gente? Espero que a aula tenha sido bastante proveitosa para vocês hoje. Não? Sim, eu disse sim. Bom, página 4, lá embaixo. Demônios e espíritos. A palavra espírito
tem vários significados gerais. E aqui eu tenho que dar uma outra pausa para te explicar uma outra coisa. Eu gosto, gente, de parar e explicar. Por isso que eu estou dizendo para vocês, leiam a matéria, que na aula aqui a gente vai pegar os pontos chaves e tentar elaborar a aula aqui para você sair entendendo a matéria, tá bom? Porque se eu ficar preso lendo, vira uma aula chata. É capaz de eu ficar lendo aqui e vocês ficarem olhando para mim. Isso eu não quero. Eu prefiro vocês estarem assim, ó, de agora. Ó, corpo, alma, espírito. Voltando à aula de hermenêutica, nós tivemos aqui. Bom, isso aqui, dentro da teologia, é chamado de tricotomia. Tricotomia é a ciência que divide o corpo humano em corpo, ou a vida humana, em corpo, alma e espírito. Essa foi com letra minúscula, tá? Essa divisão dentro da teologia é chamada de tricotomia. Quando você vai para os animais, corpo e espírito, é chamado de ditotomia. Animais. Aqui, ó, homens, animais. Jesus veio salvar o cachorro? Boi? A vaca? O veado? Falei veado. Não, Jesus não veio salvar o animal. Jesus não derramou seu sangue para salvar cachorro. Jesus derramou seu sangue para salvar os homens. Por que não os animais? Porque os homens têm poder de raciocínio, intelecto. Animais não têm poder de escolha, não raciocinam, não falam, não pensam. Quando você lê a expressão de Gênesis 1, quando Deus cria o homem e a mulher, e o texto declara: e ele fez conforme a sua imagem e semelhança. Gente, não se trata de aspectos físicos. Deus não se parece com você. Se Deus se parecesse com você, Jair, seria gatão, né? Deus não pode ter aspecto físico. No filme lá é Brad Pitt. É aí que tá, né? Na licença poética eu posso colocar qualquer um como Deus. Vamos lá. Então, essa imagem, essa semelhança é justamente esse poder psique, raciocínio, poder falar, poder agir como Deus. E isso os animais não têm. Né? Outro dia alguém perguntou para mim, mandou uma mensagem no Messenger, irmão Sérgio, os animais vão para o céu? Eu falei, irmão, eu não sei. Eu já vi uma que falou que o cachorro era pro céu. É porque teve um pastor que na pregação disse que Deus não vai levar animal para o céu, e eu estou preocupado com o meu cachorro. Eu falei, irmã, eu perguntei assim, mas irmã, mas da onde que esse pastor tirou? Qual foi a base bíblica? Ele leu lá no texto que ficaram de fora os cães. Como é que ele sorriu na vida?
Quando a Bíblia diz ficaram de fora os cães, não está falando do cão, do cachorro. A palavra cães, ficaram de fora os cães. Por exemplo, os cães, quando eles são bebês, qual é a maior característica deles? Que eles costumeiramente fazem? Comem o próprio vômito. Quando Paulo diz ficarão de fora os cães, está falando daqueles seres humanos que experimentou a graça, mas voltou a comer o vômito. Os desviados. Os cães ali são os desviados. Aí a irmã falou, não, estou preocupado com. Eu falei, irmão, fique calmo. Calma. Fique calmo, irmão. Fique calmo. Então vamos lá. Tricotomia: corpo, alma e espírito. Deixa eu apagar aqui. Abra comigo em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Tem gente que depende do que você vai fazer na casa dela, você não pode nem tocar esse assunto, dizer que o bichinho deve... Eu acredito que lá vai ter lugar para todos os animaizinhos. Menos as cobras. As cobras não. Menos as cobras. As serpentes, elas não vão entrar no reino do céu. São os cachorros. Sabedoria sempre, né? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Quem pode ler? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que deu. Bom, vamos por partes. Quando o ser humano, quando um homem morre, o que acontece no corpo? Volta para o pó. Volta para o pó. Ou seja, entra em estado de decomposição e se desfaz. Isso é um ponto. Alguém tem dúvida quanto a isso? Não. O texto diz que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Tirando aqueles que tiveram essa aula, eu te pergunto, esse espírito está falando de alma ou está falando de fôlego de vida? Alma. E aí? E a grande dúvida? Esse espírito que volta a Deus é o fôlego de vida ou a alma? Quando Deus formou o boneco e chamou ele de Adão, o que Deus soprou nas narinas dele? Fôlego de vida. Todo ser humano, independente da sua crença em Deus, independente se ele crê ou não, se ele é ateu ou não, qualquer uma outra denominação ou outra religião, morreu. O fôlego, que é a partícula de Deus dentro dele, volta para o dono da vida. O que está em xeque é a alma. Matéria. Matéria. Alma. Anota isso aqui, Psique. E aqui, espírito. É o fôlego de vida. Mas aí que surge alguns problemas. Dependendo do texto que você estiver lendo, a palavra espírito pode ser demônio, pode se referir a demônio. A palavra espírito pode ser uma influência. A palavra espírito pode ser caráter, personalidade e também fôlego de vida. Por que é esse espírito e não a alma? E muitas vezes a Bíblia, ao falar de alma, fala de espírito. Quando você vai para o Espiritismo utiliza muito a palavra espírito, se referindo à alma.
Porém, eu quero que você entenda que alma é uma coisa, espírito é outra coisa. Ainda que a Bíblia utilize a palavra espírito para se referir de alma. Por isso que é bom fazer uma análise do texto que você estiver lendo, quando aparecer a palavra espírito. Porque pode significar uma série de coisas. Então, alma, psique. E o que é psique? Poder de raciocínio, poder de escolha, poder de determinar. E é aqui, ó, o corpo, ele se dissolve. O fôlego volta para Deus. O corpo tem um destino, o espírito tem um destino e a alma também tem destino. Das três partes, a única que é imortal. Por que psique? Porque é aqui que se distingue o futuro eterno. É a alma que vai para o céu. O que é a alma? É uma coisa que soa como um mistério. Alma não pode ser espírito. Espírito aqui, fôlego, que todo ser humano tem, independente da sua crença. É a única parte de Deus que ele tem dentro dele. Claro, nós cristãos temos o Espírito Santo e o nosso corpo é templo, mas a alma, por exemplo, se o corpo volta para o pó e o fôlego volta para Deus, e a alma? A alma é uma incógnita, é você que escolhe o destino dela. Por quê? Porque é aqui que você decide ser santo, é aqui que você decide ser salvo, é aqui que você decide perder a sua salvação. Por exemplo, eu sei que se eu ficar na presença de Deus, manter a minha vida de comunhão e santidade, quando o arrebatamento vier, a minha alma será arrebatada, porque corpo corruptível não entra, vai entrar a minha alma. Mas e se eu perder a salvação, minha alma vai para onde? Professor, arrebatamento então, tipo, quando Deus arrebatar a alma e a matéria, o corpo, arrebatamento. O corpo vai ser dissolvido, porque o corpo será revestido, será transformado. Não será essa matéria que vai entrar no céu. Por conta desse texto que você acabou de ler, algumas pessoas confundem, né? Sim. Porque tem uma pessoa que tem pouco comigo, outra pessoa que está Sim. justamente dessa forma. A palavra espírito, pneuma, ar, vento, fôlego. Lembra do pneu? Da pneumonia, semana passada? Então vamos lá. A alma, perdeu a salvação, vai para onde? Veja aí Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. 46. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Aonde? Leia mais uma vez. Onde o seu bicho não morre, Seu, né? é o seu. Vamos lá? O fogo nunca se apaga. Bom, esse texto de Marcos capítulo 9, versículo 46, Cristo está dando uma explicação sobre alguns aspectos do inferno. Nesse texto, depois vocês leem em casa, esse texto, Jesus dá uma pista de como que é o inferno. Primeiro, o fogo nunca se apaga. Está aí no texto. O fogo nunca se apaga. Agora eu preciso que você entenda que esse fogo não é esse combustão que sai da boca do fogão quando você aperta e liga ele. Não se trata desse fogo. Tirem a imagem, a ideia da sua cabeça de que o fogo no inferno trata-se de um fogo que você acende em casa. Não é esse fogo. Jesus diz que quem for para lá vai arder como se estivesse dentro de um fogo. Alguém já queimou a mão fazendo comida? Dói ou não dói?
Tente imaginar o corpo inteiro. Detalhe, ardendo eternamente. Vai sentir o efeito. O efeito, exatamente. Como se estivesse dentro de um fogo. Detalhe, o inferno não é uma prisão que alguém cometeu um crime, foi sentenciado a 20 anos de cadeia, ele cumpre os 20 anos e sai de lá. Não, não tem saída. Os poderes de Você é a alma, né? A alma é um princípio. Estando no inferno, você vai arder, sentir a dor e vai lembrar o porquê que está lá também, não? Eu vou chegar lá. Olha que coisa interessante. Primeiro, o fogo nunca se apaga. Segundo, é escuro. A informação de Marcos 9, vindo da boca de Jesus, é que lá há escuridão. E não é uma escuridão daquelas, preste atenção, para encerrar a aula. Não é uma escuridão daquelas que você chega em casa, para entrar no quarto você acende a luz porque o quarto está escuro. Só para vocês, por motivo, motivo de informação. Em uma das 10 pragas do Egito, uma delas era a escuridão. Vocês lembram? Uma delas é a escuridão. A terra do Egito ficou escura 3 dias. 3 ou 7 dias. O texto chega a declarar, irmã Renata, que a escuridão era tão escura que era espessa. A escuridão dava para ser tocada. Sentia, era como se fosse uma massa. Olha só, arde como fogo, ou sentirá o efeito do fogo, numa escuridão. A única vez que o inferno, ou que um local que tem um aspecto do inferno viu a luz, foi quando Jesus desceu lá para tirar o cativo do cativeiro. Foi a única vez que eles viram luz. Terceiro, fogo, escuro, eterno, e o bicho nunca morre. Esse bicho que nunca morre, segundo alguns estudiosos, lembra da alma? Psique. É como se alguém tivesse condenado eternamente numa escuridão espessa, ardendo como fogo, sabendo porque está lá. Ou seja, terá consciência de que ele está lá por algumas coisas que ele deixou de fazer quando estava na terra. Lembra do rico? A parábola do rico Lázaro traça exatamente esse aspecto. O rico que está no Hades, tem ou não tem consciência? Tem, porque ele está dizendo que está com sede. Como é que ele sabe que ele está com sede? Guarda essa informação. Aula encerrada. Jesus me ensina.